Irmãos, eu leio Josué 10, a partir do verso 28, leremos até o 43. E eu quero desafiar os irmãos a lermos o texto todo, direto, e nós iremos navegar nele. Então, sugiro que você deixe o texto aberto, para que a gente possa fazer menções dentro do texto. O desafio aqui é expor o texto, mas não de forma linear. Nós iremos observar o texto todo, indo e voltando. Josué 10, a partir do verso 28. A minha versão é NVI. Naquele dia, Josué tomou Maguedá, atacou a cidade e matou seu rei à espada, e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. E fez com o rei de Maguedá o que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maguedá para Líbina e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali. E fez com o seu rei o que fizera com o rei de Jericó. Depois Josué e todo Israel com ele avançou de Líbina para Laques, cercou-a e a atacou. O Senhor entregou Laques nas mãos dos israelitas, e Josué tomou no dia seguinte. Atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, como tinha feito com Líbina. Nesse meio tempo, Orão, rei de Gezer, fora socorrer Laques, mas Josué o derrotou, a ele e a seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Laques para Eglon, cercou-a e a atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram-na à espada e exterminaram os que nela viviam, como tinham feito com Laques. Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebrom e a atacou. Tomaram a cidade e a feriram à espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos os que nela viviam, como tinham feito com Eglon. Depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, seu rei e seus povoados, e os mataram à espada. Exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e seu rei o que tinham feito com Líbina e seu rei e com Hebrom. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, a Cefelá e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava, conforme o Deus de Israel tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cades Barneia até Gaza e toda a região de Gozém, e de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Deus, muito obrigado pela sua palavra, Deus. Senhor, nós não viemos aqui atrás de filosofias humanas, nós não viemos aqui para ouvir uma história, nós viemos aqui, Deus, atrás do seu conselho, Deus. O seu conselho, Pai, discerne quem nós somos. O seu conselho nos faz subir um degrau a cada dia na estatura de varão perfeito, a saber, Jesus Cristo. Por isso, Deus, limpa os nossos olhos, Deus. Limpa os nossos ouvidos. Façamos como os bereanos, que nós possamos ir em direção à palavra e que o Senhor possa nos nutrir com a tua verdade. A tua palavra é a verdade, Deus. Muito obrigado. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Há uma música do Marcos Almeida, e que o presbítero perguntou qual o título da mensagem, e eu disse uma parte da letra dessa canção, que é do Marcos Almeida, que diz: hoje tem guerra, amanhã também, me preparo para o fronte, eu oro a paz. Se tivesse um louvor para Josué cantar, seria esse: hoje tem guerra, amanhã também. Irmãos, nós vivemos uma rotina inevitável. Essa canção, esse texto, mostra para nós de que não há trégua, não há descanso. Diante do descanso, a gente está pensando na próxima batalha. Isso é comprovado na história, isso é comprovado
na realidade. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que ele tem muito a nos oferecer sobre como viver em um mundo de guerra. Os pastores dessa casa já apresentaram para vocês guerra desde o começo, desde a entrada na Terra Prometida. O único momento de paz que Josué teve foi a apresentação dele ao ministério, e que para um pastor é a primeira guerra que ele enfrenta, é a primeira morte que ele enfrenta, e é a morte dele mesmo. Então Josué vive diante de guerra. Vocês provavelmente já viram aqui engano, guerras terríveis, traição, perjúrio, como aconteceu com os gibeonitas no capítulo anterior. Josué está diante de guerras, o povo está diante de guerras. Então a vida, o livro de Josué, toda a palavra de Deus, mostra para nós que hoje tem guerra e amanhã também. Nós não somos capazes de fugir dessa guerra. Mas a pergunta que faz é: eu me preparo para o fronte, eu oro a praz. Irmãos, como nós vamos nos preparar para o fronte? Como nós iremos chegar num estado onde nós iremos orar a paz? A questão não é se enfrentaremos guerra, enfrentaremos. A questão é como nos prepararmos para ela. A questão é como nos portarmos diante da guerra inevitável da vida. E eu acredito que esse texto tem algo para nos oferecer. Antes de refletirmos a respeito do que o texto pode nos mostrar, eu queria só dizer algumas questões textuais, até por identificar essa pregação com toda a série. Quando nós olhamos, irmãos, a primeira observação textual aqui é que muitas dessas cidades, elas pertencem à coligação citada na parte inicial do capítulo, que o pastor Cris pregou. Então, apesar de haver uma narrativa de derrota desses povos, a gente vê nessa campanha que nem todas as cidades haviam sucumbido. E em algumas delas, matou-se o rei, mas outro rei foi levantado. Um outro ponto é algo a respeito da narrativa de Josué, e que em boa parte do livro ele apresenta detalhes de forma específica, né? Acontece uma batalha, a batalha é narrada de forma específica, acontece algo e aquilo é narrado com pequenos detalhes, mas de repente nessa narrativa, do 28 ao 43, acelera o passo. É apresentado batalhas em 6 cidades diferentes, rapidamente, contando apenas poucos detalhes, mas isso mostra para nós algo verdadeiro a respeito de qualquer narrativa, e principalmente do ritmo histórico que a gente vê em outros escritos, escritos gregos, Ilíada, escritos a respeito de guerras mesopotâmias, o próprio texto massorético, que é a base hebraica. O que a gente vê lá é de que um certo ritmo textual, mudando apenas alguns detalhes, mostra que aquela narrativa é verdadeira. É como nós contamos um caso. A gente conta um caso, mostrando pequenos detalhes, dizendo pequenas coisas. Então, essa é uma prova textual de que esse texto é verdadeiro. E, por fim, algo muito importante para a gente entender o que está acontecendo aqui, e aí Martin Osler e Richard S., eles, o primeiro comentarista da cultura cristã, o segundo dos comentários da Vida Nova, é a teologia do livro de Josué. E é importante entender isso, irmãos, porque na teologia do livro de Josué, pecado é coletivo, pecado é corporativo. Se um rei peca, todo o povo pecou. Se um de nós peca, todo o povo pecou. E aqui eu cito Josué 7:1, que já foi pregado, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Quem foi infiel? Os israelitas. Só que o texto continua e fala: Acã, filho de Carmi, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Ou seja, Acã peca, Deus pune todo o povo. A ideia aqui por trás dessa teologia, e é importante entender, é certa dimensão a respeito da igreja de Cristo, mas também para entender tamanha matança de fomos numa cidade e não deixamos nenhum sobrevivente. Nós olhamos para isso, para textos onde há destruição, onde há condenação, e aqui, irmãos, nós podemos apoiar isso na teologia dos Salmos. Quantos irmãos aqui já se depararam com um salmo imprecatório? Deus mata os meus inimigos, põe um anzol no seu nariz, um freio na sua boca, arrasta pela cidade, mata todo mundo. Quando nós entendemos melhor essa teologia de punição, essa teologia de
de uma vingança do Senhor contra esses povos, o que nós devemos apontar é que no dia do Senhor isso de fato acontecerá. No dia do Senhor os inimigos estarão aos pés de Cristo. Quando nós olhamos para o texto de Josué, a gente tem que entender que Deus não somente aqui estava punindo os inimigos, porque Israel como nação é o povo de Deus, e nós como Israel de Deus, os inimigos do Senhor também estão sendo afetados, mas como a palavra de Deus diz, nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Os salmos imprecatórios servem, o texto de Josué serve para nós, e Deus não deixará nenhum sobrevivente dos seus inimigos, amém, irmãos? Deus irá fazer a sua vontade. Bom, para a gente poder observar o texto, eu quero separar aqui 3 nuances, para que a gente possa se preparar para o fronte, amém, irmãos? Vamos à guerra, em nome de Jesus, amém? Então, para que a gente possa, talvez, utilizar aqui do texto e se preparar para essa guerra, eu acredito que Josué é alguém que pode nos inspirar. Ele dá trilhas de inspiração para que a gente se prepare para o fronte. Talvez Josué aqui sirva como um termômetro para a gente entender o que está acontecendo. O próprio Josué, a vida de Josué, nós estamos diante de um líder inspirador, e eu acredito que se a gente quer se preparar para o fronte, olhar para Josué, é ver um líder exemplar, um homem exemplar, um homem que errou, que falhou, mas que agradou a Deus em cumprir os seus propósitos. Líderes muitas vezes limitados como Josué, líderes que são humanos como nós, mas eu quero dizer uma coisa interessante, irmãos, é de que o estado do coração do povo liderado e a compreensão da vontade de Deus, ela pode ser refletida no líder. O que eu quero dizer com isso é que líderes profundamente habilidosos, profundamente piedosos, mas com um povo ruim, de coração duro, que não é capaz de ser lidado, mostra uma igreja fraca. Assim também como um povo piedoso, um povo de coração maleável, com um líder impiedoso, não espiritual, o estado dessa comunidade será de fracasso. Por isso, quando nós olhamos Josué e todo o povo, nós estamos fazendo um termômetro geral de como é esse líder e de como é essa igreja. Irmãos, a vida e a história mostra que bons líderes são um presente de Deus, e Josué é um deles. E nós iremos ver aqui como uma liderança inspiradora, não somente, não o cargo em si, mas a capacidade que Deus pode dar a um homem, e Deus pode abençoar alguém para poder viver em meio a guerras. Então vamos olhar alguns pontos aqui. Primeira coisa que eu quero falar a respeito de Josué, irmãos, e que vai nos ajudar a preparar para o fronte, é que Josué não é rancoroso. Josué não é rancoroso. Percebe, irmãos, esse Josué é o mesmo que estava no relato dos espias, 40 anos atrás. É o mesmo Josué que, olhando por cima da cerca de Canaã, disse: vamos avançar. Calebe do lado dele dizendo: é isso mesmo, vamos avançar. Há 40 anos atrás. E o que os outros espias disseram? Não, a guerra vai ser muito difícil, hoje tem guerra, amanhã também, eu tenho muita coisa para fazer, não vai dar para ir para essa batalha, eu não quero ir. 40 anos atrás, Josué talvez olhando e dizendo: há 40 anos atrás eu estava pronto, mas o povo não estava pronto. E eu percebo que Josué, ele não é rancoroso. Irmãos, nós devemos aprender a superar desafetos, a superar discussões, a ressignificar momentos que vivemos, e isso acontecerá nos ministérios, isso acontecerá nas dinâmicas familiares. Nós precisamos manter a nossa motivação no lugar certo. A nossa motivação deve estar no Senhor, na sua promessa. Se Josué tivesse rancor do povo, principalmente dos filhos daquele povo, porque se você tem raiva do pai, você tem mais raiva ainda do filho, né? É terrível. Eu sou pai, e agora se meu filho fizer uma birra, eles não olham para o meu filho, né? Olha para mim, com uma raiva. E antes eu olhava para o filho dos outros e ficava perguntando se não tinha pai. Agora eu olho para o meu filho e pergunto se ele não tem pai. Mas Josué não cria um rancor, Josué não coloca o seu coração na motivação das pessoas, ele coloca o seu coração no Senhor. Então percebe, irmãos,
para que a gente possa vencer muitas das batalhas da nossa vida, nós precisamos fazer como Josué. A gente precisa olhar para frente. A gente precisa superar indiferenças que sofremos, traições que vivemos, desmotivações alheias que tivemos ao nosso redor, olhar para frente e cumprir a promessa de Deus. Irmãos, talvez muitos dos queridos irmãos que estão aqui, membrando nessa igreja, em um processo de membresia, visitando, você que chega nessa igreja, talvez você já passou por momentos como Josué já passou, momentos de desânimo a respeito da igreja, momentos de desafetos, momentos onde seu coração foi ferido. Queridos irmãos, coloque seu coração, seus olhos na promessa do Senhor. Não jogue a água suja da banheira com o bebê junto. Há boas igrejas. Eu gosto do que Mark Dever fala. Ele diz o seguinte: de fato não há igrejas perfeitas, mas tem igrejas que são perfeitas na maior parte do tempo. Tem igrejas que resolvem os seus problemas, que não têm erros sistemáticos. Nós devemos olhar para essa igreja e ter esperança nela. A outra coisa que eu vejo em Josué e que vai nos preparar para o fronte, certamente, é de que Josué é um cara multitarefas. Irmãos, nós olhamos lá no capítulo 1 de Josué, e Deus dá uma ordem para Josué meditar na lei de dia e de noite. Mas quando a gente percorre pelo livro de Josué, a gente vê que Josué, ele é líder, ele é juiz, ele é profeta, ele é sacerdote, ele é pai, ele é marido e ele é general de guerra. Ele faz tudo isso ao mesmo tempo, continuamente. E como um plus, ele ainda tem um povo que precisa o tempo todo, o coração do povo tem que ser tratado o tempo todo fortemente, porque é um coração criado numa cultura do deserto. 400 anos de escravidão não se esquecem com 40 anos. De fato, uma geração não apaga isso. Então é um povo que deve ser tratado numa medida profunda. A lei deve ser meditada de dia e de noite. Mas tem guerra, né? Tem guerra hoje, tem guerra amanhã. Tem que meditar na lei hoje, tem que meditar na lei amanhã. Tem que ser sacerdote no meio do povo, apresentar sacrifício pelo povo. Irmãos, essa é a nossa realidade. Como é difícil manter o ritmo em nossas vidas. Fala sério. Como é difícil sair daqui desse culto e segunda-feira fazer culto na sua vida, na sua casa, manter o ritmo. Como é difícil, em meio às guerras da vida, continuar sendo espiritual, porque de fato nós não somos espirituais, nós não somos anjos, nós não somos como nuvens pairando por aí. Como é difícil estar em meio à guerra e continuar sendo espirituais. Como é difícil, irmãos. Eu, quando era mais novo, ouvi histórias de grandes heróis da fé, né? Porque o John Wesley, ele tinha um buraco no chão de tanto que ele orava. Eu olhava para a minha vida e falava assim: eu não sou esse cara. Que dificuldade eu tenho para orar. Que dificuldade eu tenho. Eu sempre sentia uma extrema culpa nos ombros por não ser aquele cara que contavam-se histórias de que ele orava 8 horas por dia, né? E aí eu me deparei uma vez com uma história de Spurgeon, de que Spurgeon era um homem espiritual, dizendo que ele não somente era um homem disciplinado, mas ele era um homem espiritual. E um pastor que um dia estava andando com ele num bosque em Londres, dizendo que ele estava andando, ele parou, chamou aquele pastor para perto de uma árvore, pegou as 2 mãos dele e falou: vamos orar aqui agora rapidinho, eu preciso orar agora. E ele orou rapidamente e voltou a andar. Irmãos, se você é capaz de orar 8 horas por dia, ore por mim, tá? Ore pelos meus projetos, eu vou te passar uma listinha. Você é meu herói. Se você é capaz de orar muito, irmãos, ore muito. Se você é capaz de sentar e ler grandes porções da Bíblia, meu irmão, vá em frente. Mas se você talvez é como Spurgeon, e ele é o príncipe dos pregadores, uma biblioteca de 20 mil livros, e ele, autodidata, gravava muita coisa. Se você tem muitas guerras para lutar, muitos sermões para pregar, pastor Cris, seja espiritual da forma que for possível, meu irmão, mas seja espiritual. Seja um homem e uma mulher espiritual, seja multitarefas. Irmãos, o Cris foi lá na casa, foi me visitar, chegou lá, ele procurou o pastor, não achava, porque eu estava
sujo de massa da cabeça aos pés. Eu tenho uma infelicidade como pastor, é que eu sei fazer tudo de obra. Meu avô era pedreiro, eu fiz arquitetura, 7 períodos de arquitetura, então eu sei fazer tudo. Então eu trabalhei de pedreiro durante a obra da igreja, o Cristo chegou lá. E agradeci o João e quero agradecer a você, porque o Cris e o João me pegaram na obra, me levaram lá para o escritório do gabinete, nós conversamos umas 3 horas. E a partir daquilo ali, foi uma repreensão até do João, eu diminui o ritmo, porque ser espiritual sendo pedreiro é meio complicado. Mas de fato, irmãos, preste bem atenção nisso. Isso é uma repreensão a mim e a você. Nós, como povo de Deus, nós não temos o direito de não sermos espirituais. Nós não temos o direito de manter a nossa vela apagada. Nós não temos esse direito, irmãos, porque o tempo todo, o Evangelho pode ser pregado. O tempo todo, Deus pode nos dar palavras de sabedoria para as pessoas. O tempo todo, nós estamos no meio da guerra. O tempo todo, queridos irmãos. Então você não tem o direito de ser um homem não espiritual. Você deve ser multitarefas. E por fim, eu creio que Josué deve ser um homem multitarefas, porque a autoridade de Josué era totalmente ligada à manifestação de Deus na sua vida, como era com Moisés. Quando nós olhamos lá no capítulo 1 de Josué, Deus fala para Josué assim, estarei com você todos os dias, eu não vou te abandonar nem um dia, como estive com meu servo Moisés. E aí entra uma coisa interessante, irmãos, é que a autoridade na Bíblia, guardem sempre isso no coração de vocês, a autoridade na Bíblia não é um lance do seguinte: olha, eu estava orando na minha casa e Deus me deu autoridade. Não é assim na Bíblia. Na palavra de Deus nós vemos, e na espiritualidade bíblica, é de que Deus nos dá assim unção, irmãos, unção, poder de Deus, irmãos. Deus deu unção para os pastores dessa igreja, e o povo vê quando a unção se enfraquece, quando ela se esvazia. Deus dá unção para um líder. Prova disso é que a gente vê na vida de Saul. A unção de Deus sumiu da vida de Saul. Saul não tinha mais unção. Inclusive em Gilgal, no mesmo lugar, Saul, ele desobedece a Deus e presta um sacrifício no mesmo lugar. Unção de Deus. Mas também, irmãos, uma outra coisa que é muito sensível de se lidar, mas que é verdadeira. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, deve aprovar essa unção. De certa forma, a igreja de Cristo deve olhar para o homem ungido, olhar para esse homem e perceber. Isso não é olhar e falar assim, fulano é bonito, fulano é legal. Não, é a igreja perceber, esse homem é ungido de Deus, esse homem tem unção. Prova disso também na história de Saul, é de que de repente o povo está gritando o seguinte: Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Davi nem tinha matado dezenas de milhares, não, Davi matou um cara. Ele era grande, mas não era milhares, era Golias. Mas percebe, irmãos, quando nós olhamos para a vida de Josué, acontece a mesma coisa. Deus dá unção para Josué, quando ele era novo. Mas somente em Josué 1 é que Deus permite que ele abra o Jordão no meio, como sendo um símbolo de que o que eu fiz com Moisés agora estou fazendo com Josué. Eu estava com aquele homem de Deus, reconheçam Moisés, mas agora reconheçam, eu estou com Josué. Por isso, irmãos, a vida de Josué era totalmente ligada ao povo. Eu me assombro, permitam que eu faça uma crítica aqui, eu me assombro com os conferencistas do mundo evangélico. Eu não creio, irmãos, que ali há plena autoridade. Porque eu não me conformo com um homem que está dia 1 em Recife, dia 2 em Porto Alegre, dia 3 em Miami, dia 4 em Portugal. Sem a comunidade, sem ovelha, não há pastor. A comunidade é o elo afetivo da autoridade de Deus com o que Deus está fazendo na vida de um homem. Então a autoridade de Josué era ligada ao povo, ele deveria estar com o povo. Pastores devem amar estar no meio do povo. Pastor tem que estar no meio do seu povo. Eu, pessoalmente, estou aqui e amo estar aqui, mas como o Cris disse, é uma igreja irmã. Então estou pregando aqui como prego na casa, porque creio que o afeto é importante no púlpito.
Eu não acredito em pastores que pregam sem amor, porque isso não é unção de Deus, isso não é autoridade, isso é um serviço alheio. Então Josué deve ser multitarefas, e seu coração deve estar ligado ao povo. Terceira coisa, Josué possui uma capacidade, e que nós precisamos aprender com Josué, de fazer coisas difíceis, irmãos, muito difíceis. Olhemos para o texto, olhe só o que está aí no verso 28, parte B. Matou o seu rei a espada e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. Verso 30, parte B também. Josué atacou a cidade e matou a espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente. Verso 32, parte B, atacou a cidade e matou a espada todos os que nela viviam, como tinha feito com Líbna. Irmãos, nós veremos esse termo, nós veremos isso ao longo do texto. Josué matando a todos sem deixar sobreviventes. Lendo um comentário, nós percebemos em outras narrativas bíblicas, quando há extermínio, inclusive a palavra extermínio, mas há junto com extermínio dizendo que levou crianças e mulheres. Então, irmãos, nós não podemos duvidar aqui de que todos definitivamente foram mortos. Nós podemos afirmar com certeza, não, mas nós podemos inferir de que Josué fez coisas aos nossos olhos, aos olhos de qualquer pessoa, terríveis, muito difíceis. Josué é uma grande matança. O texto é difícil, eu mostrei para minha esposa, e ela leu o texto e falou assim: chega lá e fala, matou todo mundo, arrebentou com tudo, derrubou, arrebentou, faz uns barulhos, umas onomatopeias, sangue, é uma grande Game of Thrones, um negócio assim terrível. E é mesmo, irmãos, isso daqui foi um momento difícil, mas olhe só como um homem de Deus, ele deve fazer coisas difíceis. E qual é o motivo que nós devemos aprender com Josué? Fazer coisas difíceis. Repita comigo assim, porque Deus mandou. Irmãos, quando Deus manda nós fazermos uma coisa, nós fazemos. Olha, irmãos, igrejas saudáveis, não somente igrejas reformadas, igrejas saudáveis, elas disciplinam seus membros, excluem membros. Irmãos, como isso é difícil. Eu aprendi com o pastor Rogério, nosso amigo, pastor Rogério, e ele me disse uma vez o seguinte: eu estava com uma situação na igreja, e ele disse para mim uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou assim: homens de Deus, eles ficam vermelhos uma vez, para não ficarem amarelos a vida toda. Irmãos, nós precisamos aprender a ficar vermelhos, tá? A gente precisa aprender a ter conversas difíceis com os nossos filhos. Nós precisamos aprender a ter conversas difíceis no nosso meio. A gente precisa aprender a ter conversas difíceis no meio da igreja. A gente precisa aprender a disciplinar uns aos outros. Irmãos, de acordo com Jesus, lá em Mateus, as chaves do reino, que Jesus entrega para Pedro, diz que qualquer irmão pode disciplinar outro irmão. Qualquer irmão. Mas como é que nós funcionamos na igreja? Pastor Cris, fulano está precisando de disciplina, está precisando de uma conversa, de uma visita. Vai lá resolver esse negócio. Você é um mecânico. Não, irmãos, somos todos mecânicos. Nós precisamos aprender a fazer coisas difíceis, irmãos. Josué era um homem que não se furtava a fazer coisas difíceis. E essa é uma parte interessante da nossa vida. Deus nos obriga, nos cobra a fazer coisas muito difíceis. Mas eu quero alertar aqui aos irmãos: o maior inimigo do nosso coração não é o pecado. O maior inimigo do nosso coração é a palavra de Deus. O pecado é um trampolim para o nosso coração. O maior inimigo do nosso coração é a palavra de Deus. Lembrem-se do que diz Jeremias 17:9, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, impossível de ser curado. Verso 10, mas eu, Senhor, esquadrinho o coração do homem. Quem é o inimigo do coração enganoso? É o Senhor. Lembrem-se da parábola que Jesus conta a respeito do semeador. A semente caiu no meio das pedras, ele diz: essa daí são aqueles que ouvem a palavra, mas por conta da perseguição que a palavra traz, eles desistem. É a palavra que nos persegue, irmãos. Perceba que, irmãos,
as coisas mais difíceis da nossa vida, a coisa mais difícil da nossa vida não é lutar contra o pecado. A coisa mais difícil da nossa vida é ir em favor da palavra de Deus, é lutar pela vontade de Deus. Nosso maior inimigo é o próprio Deus, que milita todos os dias contra o meu e o seu coração. O nosso coração não está a favor de Deus, o nosso coração não está pronto a obedecer o Senhor, com gosto, com sabor. Não, nós militamos contra Ele no nosso coração. É por isso que quando eu olho para Josué, eu creio que ele está obedecendo ao Senhor, muito aquém dos nossos sentimentos. Irmãos, a gente é brasileiro, né? Brasileiro, um povo caliente, equatorial. E eu fico percebendo isso porque a gente recebe as pessoas de muitas comunidades cuja a verdade está baseada no sentimento. Olha, irmãos, essa doutrina bíblica aqui a respeito de tal questão, não, mas eu tive uma experiência, eu senti que foi verdadeiro. A gente é brasileiro, irmãos. Brasileiro é assim, ó. X, eu tive um sonho com você. Ah, X, até arrepiei. Quando você começou a falar, eu arrepiei. É porque é verdade. Nós somos esse povo. Nós tratamos as coisas a partir disso. Então o meu conselho é, irmãos, nós nunca faremos coisas difíceis baseadas nos nossos sentimentos. Nunca. Nós nunca faremos. Nós nunca faremos a coisa certa baseada nos nossos sentimentos. Isso não acontecerá. Porque os seus sentimentos são reflexos do seu coração e você é totalmente depravado. Você, irmão, é um problema. Você é uma treta enorme para resolver. E os seus sentimentos são sempre um reflexo disso. Como Simon Kistemaker vai dizer, sentimento é emoção sem ação. O que Deus cobra de nós não é sentimento, é ação, obediência. E isso extrapola os nossos sentimentos. Então, para fazer coisas difíceis, Josué não estava baseado no que ele sentia. Quando ele disciplinou Acã, ele não se baseou nos seus sentimentos, ele se baseou na ordem divina. Um outro ponto, quarto ponto, Josué não tem uma fé ingênua. Olha só um outro termo interessante, que está aí no verso 30, no início do verso 30. O Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. O texto continua e diz, Josué atacou a cidade e matou a espada todos que nela viviam. Irmãos, quando nós olhamos no final, a gente vê no verso 42, também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Mas Josué não tem uma fé ingênua. Apesar de o Senhor entregar essas cidades, apesar de o Deus de Israel lutar por Israel, nas mesmas linhas, a gente vê Josué pegando a espada e indo para a luta. E aqui, irmãos, eu não estou sendo sinergista, dizendo, muito pelo contrário, eu não estou sendo sinergista dizendo o seguinte, você tem que ajudar Deus, você tem que cooperar com Deus, Deus está contando com você. Irmão, você pode dar um glória a Deus, Deus não conta com você. Glória a Deus, irmãos, porque se contasse, Deus seria um Deus menor, com D minúsculo, Deus não conta conosco. Mas por que é que Josué pega na espada e vai em direção ao trabalho? Porque aquele que não está a favor, está contra. Porque aquele que não pega a espada e destrói os inimigos do Senhor, é inimigo do Senhor. Aquele que não ajunta, espalha. Não é um sentido de olhar para a obra divina e dizer o seguinte, Deus precisava de mim. Não, é a misericórdia de Deus que no trabalho te livrou de ser inimigo dele. É a misericórdia de Deus de te colocar no trabalho para que você não seja identificado como alguém oposto à obra de Deus. Ser pastor não é cooperar com Deus, ser pastor é escapar da ira divina. Ser um ministro de música não é cooperar com Deus, é escapar da ira divina. Ser um servo do Senhor não é cooperar com Deus, é escapar da ira divina. Tudo que fazemos para o Senhor é basicamente para identificarmos nós como servos e não como inimigos. Não é uma lógica de eu ajudo a Deus, é uma lógica de eu não quero ser inimigo de Deus, eu não quero ir contra o que Ele está fazendo. Irmãos, quem não ajunta espalha. Quem não está a favor de Deus, está contra Ele. Quem não está indo em direção ao que Deus quer fazer, não está vivendo a vida boa de verdade, é inimigo de Deus, é inimigo da obra de Deus.
As ideologias que vão contra a igreja, que vão contra o evangelho, são inimigas de Deus, claramente. Assim como aqueles que de forma neutra se posicionam, também são inimigos de Deus. Porque Deus está propondo uma direção clara a favor do que Ele quer fazer. Olha o filhinho do Tiago Vaz, que maravilha. TDAH bateu, né? Que maravilha, cara. Ô Tiago, eu te amo. Muito bom. Ah lá, não tinha visto ainda o bebê. Muito bom, glória a Deus. Desculpa, tá, irmãos? É um bebê. Então perceba, irmãos, não tenha uma fé ingênua. Amém? Deus está fazendo, e o que a gente tem que fazer é trabalhar com Ele. Colocar a mão na massa e ir em direção ao que Ele tem para fazer. Porque é que nós devemos trabalhar em favor disso daqui? Porque a gente não é inimigo de Deus. Ponto final. Não é porque a gente está fazendo algo bonito, não. É porque nós não somos inimigos de Deus. E o que Deus está fazendo, faço eu também. Amém, irmãos? Quinto ponto, Josué é sábio. Observe, nos versos 29, a gente vê, acompanhe comigo, nos versos 29 nós vemos que Josué avançou de Magedá para Líbna. No verso 31 nós vemos que Josué avançou de Líbna para Laques. No verso 34 nós vemos que Josué avançou de Laques para Eglon. Olha o verso 36, nós vemos que Josué foi de Eglon para Hebron, um correlato de avançou. Mas no verso 38 nós vemos que Josué voltou para Debi. Quando vemos no mapa, nós percebemos que Debi poderia ter sido atacada logo depois de Eglon. É como se fosse o seguinte: Josué começou matando todo mundo de Nova Lima, desceu, matou todo mundo no Buritis, desceu, matou todo mundo no centro, desceu, matou todo mundo aqui de Jaraguá, arrebentou com tudo, acabou com todo mundo. Aí ele passou em frente a Santa Luzia, matou todo mundo em Confins, voltou e matou todo mundo em Santa Luzia. Deu para pegar? Os irmãos cooperaram aqui no mapa? Você que mora em Betim não está entendendo nada. Mas é o seguinte, ele poderia ter avançado do 4 para o 5, ele avançou do 4 para o 6, depois voltou para o 5. E nós olhamos também algo interessante, versos 31 e 33, observe. Quando vemos a narrativa da conquista de Laques, no verso 31 ao 33, a gente vê algo diferente aí de todas as outras cidades. Laques é cercada em um dia e atacada no outro. Perceba, irmãos, no texto. Todas as outras cidades era chegar e matar todo mundo e acabou a festa. Em Laques, primeiro Laques é cercada e no outro dia ela é atacada. Agora, observe o que está escrito no verso 33. Nesse meio tempo, que meio tempo? Cercou a cidade e está esperando. Enquanto a cidade estava cercada, Orão, rei de Jezé, fora socorrer Laques. Mas Josué o derrotou, a ele e ao seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Perceba, irmãos, quando a gente olha nas narrativas anteriores, a gente pode inferir que as agendas e as atitudes de Josué, em todo o livro de Josué, são fruto da sabedoria do alto. Josué ele não aponta o destino dele pelo nariz dele. Ele pede permissão ao Senhor. Ele pede conselhos ao Senhor. E aí, irmãos, entra a sabedoria bíblica. Entra a sabedoria bíblica, queridos irmãos. Eu quero citar aqui a frase do Gandalf: um mago nunca se atrasa e nem se adianta, ele chega quando pretende chegar. Jesus é igual o Gandalf, ele chega quando tem que chegar. A obra de Deus acontece quando tem que acontecer. Quando tem que acontecer. A gente poderia ter vindo para esse espaço aqui antes? Não poderia, tinha que ter passado lá pelo forninho da glória de Deus lá. Tinha, aquilo ali formou uma igreja que pode vir para cá. A Igreja Batista Casa, irmãos, nós ficamos 2 anos, 1 ano numa tenda. Chovia, os irmãos sequinhos. Por Deus do céu, tinha uma goteira no púlpito. Aí no domingo seguinte eu falei assim, vamos arredar o púlpito para a esquerda. Gente, uma outra goteira em cima do púlpito, no mesmo lugar. A Igreja Batista Casa poderia ter ido direto para o lugar onde ela está hoje, que é maravilhoso? Não poderia, porque aquela tenda forjou o coração daquele povo. O que vai fazer aquele gráfico bater é o coração do povo forjado pelo Senhor.
É a sabedoria que Deus está formando no meio de vocês e olhar e falar assim: o Bradesco não merece esse lugar, não. Esse ar-condicionado é nosso. E o cofre, é porque Deus vai sobejar de grana aqui. É isso mesmo, Deus abençoar a gente. Irmãos, o coração da gente está sendo provado. E aí é que entra a sabedoria bíblica. A sabedoria bíblica, irmãos. Porque às vezes a gente olha para a nossa vida e parece que a nossa trajetória não está sendo linear, né? A gente olha às vezes para a nossa vida sentimental, a gente namora, aí termina e não casa, às vezes noiva e a coisa não vai para frente, avança. Tantas histórias de irmãos aqui que abriram negócios e o negócio deu errado. Ou você que estava trabalhando lá na empresa, acreditou que era suítes, né? Ia virar o Harvard da empresa, recuou, voltou. E nós olhamos para a nossa vida e às vezes a gente olha e fala assim: as coisas não estão dando certo, não está acontecendo. Mas olha que interessante, irmãos. Josué não era guiado pelo seu nariz e na cabeça dele não havia uma reta linear, havia a vontade de Deus. Às vezes a gente acha que retroceder não é coisa de crente. É sim. Se a vontade de Deus for essa, a gente vai do 4 para o 6, depois volta para o 5. E ali a gente encerra a nossa jornada. Quando nós olhamos, por exemplo, para esse relato onde Lax foi socorrida, a gente olha e fala assim: lascou. Olha só que vacilão. Poderia ter matado a cidade, acabou, não ia vir um outro exército para socorrer, deu tudo errado. Não, irmãos, deu tudo certo. Depois você procura o mapa dessa narrativa. A cidade de Gezé está 18 quilômetros no norte. É exatamente um dia de caminhada de um exército. Josué está diante de Líbna, e aí o que para nós é um problema, né? Um outro exército, vem um outro rei. Josué olha e fala assim: 2 coelhos com uma cajadada só, economizou muito na gasolina da moto, eu vou matar esse pessoal, e aquele outro pessoal está vindo para morrer no meu pé. Maravilha! Então, irmãos, perceba, o que muitas vezes na nossa vida são atrasos, na verdade é só a vontade de Deus mesmo. E muitas vezes, quando a gente olha, a gente é capaz de olhar para a nossa história só daqui para trás, a gente percebe que os atrasos, na verdade, foram grandes avanços. A gente olhava e falava assim: nossa, deu tudo errado, eu achei naquela época. Não, Deus nos abençoou, Deus foi gracioso conosco, Deus é bom, né? Irmãos, Deus é muito bom. Deixa eu contar um caso para vocês, miraculoso lá da construção da nossa igreja. Fazendo o orçamento da escada que iria para o segundo andar lá, onde fica o estúdio, onde a galera ensaia e onde fica a mesa de som, fazendo o orçamento, aí apareceram as chapas para poder se dobrar. Se compra as chapas grandes e se dobra para poder fazer os degraus. E aí um cara apareceu com essas chapas muito barato, 1/3 do valor, e nós não tínhamos o dinheiro. E eu falei com ele assim: meu irmão, segura um pouquinho que eu vou vender meu Bitcoin ali e já te pago, por favor, deixa isso com a gente. Voltei no outro dia, vendeu as placas. E aí um dia eu cheguei na obra, estava um irmão olhando para a parede, parecendo que ele estava vendo alguma coisa mesmo. E aí eu parei do lado dele, porque vai que eu vejo também, né? E fiquei olhando do lado dele, e ele falando assim: ô pastor, eu medi aqui do início até o final da escada, medi também o pé direito. Você acredita que eu tenho uma escada pronta, guardada lá no meu quintal dessa? Aí veio um caminhão, pegou a escada. Irmãos, não faz sentido nenhum. A escada dormiu lá. Eu ouvi a escada falando assim, ó. E lá está. Irmãos, eu orei e falei assim: Senhor, me perdoa, porque o Senhor, eu perco a oportunidade de fazer bons negócios, o Senhor não perde. O Senhor sempre faz o melhor para nós. Então, irmãos, seja sábio. Aqui eu já quero rumar para um outro ponto. É algo que nós vemos 6 vezes nesse texto. Olha aí, verso 29. Então Josué e todo Israel com ele. Verso 31. Depois Josué e todo Israel com ele. Verso 34, Josué e todo Israel com ele. Verso 36, então Josué e todo Israel com ele. Verso 38, depois Josué e todo Israel com ele. E verso 43, então Josué retornou com todo Israel.
Irmãos, a unidade do povo aqui em todo o livro de Josué, ela é notável, é maravilhosa. Eu acredito até que é um sinal de que aquela igreja tinha mudado, aquela igreja mudou, aquela igreja não é mais aquela mesma igreja imatura do deserto. Perceba, irmãos, 6 vezes a gente vê o termo todo Israel. E eu quero dizer, então primeiro, se você quer estar pronto por fronte, aprenda com Josué. Josué nos dá boas características de como viver a vida boa de verdade. Mas também para se estar preparado por fronte, olha ao seu redor. Dê uma olhada aí ao seu redor. Esse povo bonito está aqui. Irmãos, nós não venceremos guerras sozinhos. A gente pode até vencer batalhas sozinhos, mas nós não venceremos guerras sozinhos. Na minha experiência pastoral, eu vejo que pastores, eles militam e lutam muitas batalhas sozinhos. Acho até que isso nos identifica com o próprio Cristo. É um papel vicário que o pastor faz, como o Spurgeon vai dizer. É um papel dedicado à solidão pastoral, faz parte do chamado pastoral. Mas, irmãos, tem batalhas que pastores que lutam elas sozinhos perdem, certamente irão perder. Pastores precisam da unidade do corpo a favor dele, a favor do que Deus coloca no coração pastoral. Então, quando eu olho para isso, eu percebo que a prosperidade de Josué se deve primeiramente a porque Deus entregou todas as batalhas de mão beijada para eles, mas também porque havia um povo unido. Por 6 vezes, irmãos, a cada início de batalha se mostra que Josué estava com o povo ao redor dele. A caminhada do povo era a caminhada de Josué, os passos de Josué eram os passos do povo, e são correlatos muito interessantes, e esse é o sentido talvez bíblico da igreja, dos ministérios que acontecem. Olha só o que está dizendo aqui, por exemplo, no final do verso 30, Josué atacou a cidade e matou a espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali. Irmãos, Josué matou todo mundo? Literalmente? Não. Josué é a representação de todo o exército. Ele é a significação do que o povo fez. Quando um pastor faz um gabinete, não é ele fazendo, é toda a igreja ali presente. É toda a igreja presente. Não teria o escritório sem a membresia, não teria a luz, energia, não teria o salário pastoral, não teria disposição para estar ali, não teria a secretária marcando o gabinete. É toda a igreja sendo representada por um líder. A igreja deve representar o seu líder e o líder também deve representar a igreja. O líder não pode imaginar que ele é capaz de superar obstáculos sozinho. Não é, ele não é, de fato. É como disse, me perdoa você que tem dupla nacionalidade, meu inglês aqui, né? Ernest Hemingway, lá em Santa Luzia é Ernesto Hemingway, que diz o seguinte, ele pergunta, né? Quem estará nas trincheiras ao seu lado? E isso importa mais do que a própria guerra. Quem está ao nosso lado importa mais do que a própria guerra, e talvez essa seja a beleza do Evangelho. Essa mesma luta aqui sem Deus e seu povo seria derrota, não teria a beleza que encontramos. E essa dinâmica, irmãos, mostra que Israel progrediu em relação à vontade de Deus, não somente Israel, mas Josué. Meu tempo está encerrando, né? Já acabou. Porque lá em Números 11, de 28 a 30, Josué se manifesta contra Moisés, dizendo o seguinte: Moisés, repreende essas pessoas, elas estão profetizando igual você profetiza, Moisés, está errado, só você pode profetizar. Moisés vira para Josué e diz: Josué, quem dera todos tivessem o Espírito de Deus. Irmãos, eu quero apontar aqui para o final do meu sermão dizendo o seguinte: todo o povo está junto, porque todo o povo estava com Josué. Josué era o homem que carregava o Espírito de Deus. Mas, irmãos, nós não estamos mais no tempo do Antigo Testamento. A vontade, o desejo
ou melhor, a profecia de Moisés se cumpriu. Todo o povo de Deus tem o Espírito de Deus. Não somente nós podemos vencer batalhas, como nós também temos a sabedoria de Josué, como nós temos a capacidade multitarefa de Josué, como nós podemos fluir em tudo que Deus tem para fazer em nossas vidas, como Josué fez. Mas como eu cantei lá no início, hoje tem guerra, amanhã também, me preparo para o fronte, eu oro a paz. Como nós devemos orar a paz? Leia comigo, verso 43. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. A volta do povo para Gilgal é como no verso 15, o fechamento de um ciclo. O povo ia para uma luta, para uma batalha, voltava para Gilgal. Gilgal ficava próximo do Jordão, onde o milagre aconteceu. Lutar é uma necessidade terrível, uma terrível necessidade. Nós não queremos lutar, mas nós temos que lutar. A gente faz coisas difíceis porque tem que fazer. Mas a unidade em torno da adoração, o culto ao Senhor é o nosso objetivo. Nós lutamos para que Gilgal seja habitada, para que a adoração continue. Lute, meu irmão, mas não permita que as lutas o transformem em um soldado. Arrume a casa, mas não permita que você se torne como Marta. Construa igrejas, irmãos, construam igrejas, mas não se torne um pedreiro, não se torne um empreiteiro. Se empenhe a fazer a igreja crescer, meu amigo Cris, João, queridos irmãos, mas não se torne um CEO. Igreja não tem RH, não tem recursos humanos. Nós somos o povo de Deus. Lute, meu irmão, mas volte para Gilgal. Ore a paz. O povo de Israel não é um povo imperialista. Eles não estavam ali para conquistar territórios. O território sequer era importante, porque de fato nós vemos de que os territórios são conquistados, mas inicialmente nem ocupados são. O objetivo mesmo era adorar ao Senhor, cumprir a vontade dEle. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você, por você. Querido Deus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Senhor, nós somos homens e mulheres limitados. O Senhor nos chama para a batalha e muitas vezes nós somos covardes, ou usamos as nossas espadas do modo errado. Nós cortamos a orelha do soldado. Nós falhamos até mesmo quando estamos achando que estamos fazendo algo bom. A gente está, na verdade, cumprindo o contrário do que o Senhor pede. Por isso, Deus, eu peço ao Senhor para que dê discernimento no coração desse povo aqui presente. Eu peço ao Senhor para que eles possam ser identificados com Josué, Yoshua, que também é a raiz para o nome de Jesus. Jesus foi um líder superior a Josué. Jesus foi um líder multitarefas. Jesus foi um homem que não carregava rancor. Jesus é aquele que na ceia olhou para Judas e ofereceu perdão antes mesmo de ser traídos. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Nós mesmos depois de sermos traídos, nós não somos capazes de oferecer perdão. Jesus é o Josué superior. Jesus é o líder superior. E nós somos o seu povo. Nós somos o Israel que anda com Cristo. Nós somos o Israel que está junto com Jesus, que está cooperando em favor de Cristo, porque não quer ser inimigo dele. Por isso eu peço ao Senhor, Deus, para que esse povo aqui seja identificado como um povo com um coração maleável diante do Senhor. Mais do que isso, Pai, eu peço aqui, Deus, que esses irmãos aqui não se tornem soldados sanguinários, mas que eles possam sempre voltar para Gilgal, sempre voltar para o altar de adoração, sempre voltar-se para dentro em oração, em espiritualidade profunda, que eles não se vejam como mero resolvedores de problemas, que essa igreja aqui não seja uma igreja triunfalista, que simplesmente conquista coisas, mas seja uma igreja que ao triunfar, conquista o que é correto, da forma correta, no tempo correto, e que sempre se volta em adoração. Essa é a minha oração, Deus, clamando ao Senhor por misericórdia, que o Senhor nos guie, Deus, em direção à vitória, no nome do Senhor Jesus, amém, 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 meus irmãos. Irmãos, vamos impetrar a bênção, que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito de Deus,
manifestem-se sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Pedro, muito obrigado. A palavra foi edificante.